Fala pessoal, tudo certo por aí? Samuel Rodrigues aqui falando, sejam todos muito bem-vindos. Esse primeiro capítulo de uma série de vídeos que vamos fazer em relação a indicadores. E como assim indicadores? O mercado financeiro ele é movido a indicadores. Imagina aí se você vai fazer uma operação, uma compra de várias ações em uma determinada empresa, você precisa estudar a saúde daquela empresa. Como que você estuda a saúde daquela empresa? Vendo dados. São indicadores daquela empresa que você consegue entender melhor a sua posição, se você vai comprar ou investir naquela empresa ou não. E como que você vê isso? Você vai pesquisar, saber dos rendimentos daquela empresa, o ano passado, projeções, o que há dividendos, o que aquela empresa tem, se tem projetos, enfim, são muitas coisas que você vai olhar. Porém, você vai buscar indicadores. Em um país também não é diferente. O grande investidor, ele vai olhar para o indicador do país, de como está aquele país, para que ele tenha um direcionamento, para que ele tenha uma noção ampla do capital dele. Nós estamos falando de pessoas que colocam bilhões de dólares, então ele precisa estudar muito tempo no longo prazo. Com isso, nós temos vários dados que saem desses países que você consegue ter um direcionamento no mercado. E, sem sombra de dúvida, um grande fator para que você consiga ter uma maior assertividade nas suas operações e que você consiga, na verdade, não é só a questão de operação, é entender realmente como que está aquela economia, aquele país. Qual a influência que tem, exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior potência mundial, em todos os aspectos, e com isso o restante do mundo reflete também. Se nós temos a principal economia indo bem, dados vindo bem, então tá bacana. Claro que existem situações internas de cada país. Por exemplo, se você pegar os dados de PIB dos Estados Unidos, ele está crescendo, tá? Quais são os motivadores? Existem vários pontos também daquele crescimento. Existem vários pontos que o mercado vai olhar. E com isso, tem vários dados e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o payroll. Para começar, quando a gente fala de uma economia indo bem, nós estamos falando o quê? Que as pessoas estão tendo recurso, está recebendo e está tendo poder de consumo. Então, se ele está consumindo mais, eu tenho ali uma inflação, o Banco Central ele vai ver referente à taxa de juros, se ele vai aumentar ou não. Esse cenário é que determina esses indicadores. Normalmente as pessoas elas veem o que está saindo ali só o resultado do PIB, mas existem vários indicadores anteriormente que fez com que o Banco Central daquele país tomasse a decisão de aumentar ou não, ou pronunciamentos, enfim. Então, com isso a gente vê dados de inflação subindo, que existe o controle ali, juros e taxa de inflação, e quem controla isso é os bancos centrais. Mas, falando dos Estados Unidos, que é a principal potência, lá sai um dado, chamado payroll. Nós vamos começar por ele. E o que é o payroll? O payroll é o dados de emprego. Então, toda vez que você ouvir esse nome, você vai ver dados de emprego. Pessoas que estão sendo empregadas naquele mês. Só para ressaltar, o payroll ele sai toda primeira sexta-feira do mês, a não ser que seja um feriado ou algo específico, e aí fica para a próxima semana. Mas é sempre toda primeira sexta-feira do mês. Esses dados ele é dos Estados Unidos, que reflete no mundo todo. Por quê? Que os grandes investidores, mesmo se ele vai alocar o seu capital no Brasil, na Europa, na China, enfim, em qualquer for outro mercado, você vai ver que ele vai olhar para esses dados também. Por isso que ele tem uma grande volatilidade quando sai esse dado, tá? Então é muito importante que a gente fique de olho referente a isso, para que a gente tenha uma assertividade melhor e também conhecimento. Porque o principal, na verdade, é o conhecimento, que você vai saber o que você vai fazer quando você estiver ali na tela. O payroll, ele sai os dados gerais dos Estados Unidos, só que antes disso, na primeira quarta-feira do mês, tem o ADP, que são empregos privados preenchidos. Existem outros indicadores que mostram quantas vagas estão disponíveis para ser preenchida. E esses dados de payroll, ADP, eles vêm informar quem são as pessoas que estão sendo empregadas, quantas pessoas são. Que isso que, se esse dado vem positivo, dependendo do cenário, vai ser positivo para as bolsas também. Mas dependendo do cenário, vale a pena sempre ressaltar que toda vez que você vê ali um determinado indicador saindo, aí você vê a bolsa movimentando positivamente, porque aquele dado veio bom referente à economia que está vindo bem também, indo bem, beleza. Mas dependendo da situação, principalmente a gente teve o ano passado, estímulos que os Estados Unidos estavam colocando, cerca de 120 bilhões ali, um cheque semanal de 1.400 dólares. Já foi encerrado, mas isso era o que? Estímulo. Então, quando os dados de empregos vinham acima, o mercado via como negativo, ou seja, bolsas para baixo, dólar para cima. Por quê? Porque a economia estava sendo estimulada.
Não era um crescimento natural. Existia um recurso que estava sendo estimulado. E qual era o cenário que o mercado via dessa forma? Por quê? Porque cada vez que tem mais pessoas empregadas em um cenário que o governo está estimulando, quer dizer que ele vai começar a retirar esses estímulos, né? Assim como a gente vê, né? Do momento é o quê? É taxa de juros. Então, o Banco Central americano já vai aumentar a taxa de juros, já é certo para março, só que existe um fator muito importante que a gente tem que analisar. Quanto é que ele vai aumentar? E como que eu vejo isso? De acordo com os dados que vem saindo. Se tem poucas pessoas empregadas, peraí, qual o cenário que o mercado, como que o mercado vai reagir? Se eu tenho dados de inflação vindo muito acima, então o Banco Central pode sim até aumentar a retirada dos estímulos, né, o valor de 30 bi para 70, 100 bi, para quê? Para que ele possa aumentar a taxa de juros. E isso já foi falado que ele vai aumentar, né, para o mês de março, mas agora a questão, o mercado quer saber quanto que vai ser aumentado. E esses dados, os dados do payroll, é muito importante, independente do mês, que o mercado ele olha para saber exatamente como que está aquela economia naquele momento, naquele cenário, naquele contexto. Claro que vai ter momentos que para o mercado, se vir positivo, é bom, bolsas para cima, dólar para baixo, mas vai ter cenários que se vir positivo, é bolsas para baixo e dólar para cima, tudo depende de um contexto naquele momento. Mas esse é um dos principais dados que a gente tem que ficar de olho. E nós temos também, junto com os dados de payroll, sai também a hora média trabalhada, né? Quanto que o mercado está pagando pela hora média trabalhada. Se esses dados vêm acima, quer dizer o quê? Que a hora está mais cara. E se está mais cara é o quê? É oferta e demanda. Quer dizer que a galera está escolhendo o trabalho. E se ela está escolhendo é por quê? Porque estão pagando caro. E aí a empresa ou ela vai aumentar a oferta ou ela vai deixar de ter aquele serviço ali feito naquele momento. Com isso a gente vê o quê? O mercado vai olhar como? Se esses dados estão vindo acima, então peraí, a galera está recebendo mais. Então, se ela está recebendo mais, ela tem mais poder de consumo. Se ela tem mais poder de consumo, a gente vai ver mais a inflação subindo. Então o mercado vai olhar nesse cenário. E junto com o payroll tem taxa de desemprego. Tá? Se a taxa de desemprego está alta, peraí, tem muitas pessoas desempregadas, qual o cenário, o que está acontecendo naquele momento? Agora, se vem abaixo, então peraí, a economia está começando a voltar ali ao seu normal, consequentemente, a gente vai ter aí logo uma taxa de juros um pouco mais elevada. Isso depende do cenário, que é o cenário atual que o mercado sempre olha. Anota aí na sua agenda, toda primeira sexta-feira do mês, a não ser que tenha um feriado, alguma coisa do tipo, né, nos Estados Unidos, que saem esses dados, que é o mais importante aí que o mercado olha. E claro, é só um detalhe, existem muitos outros fatores para depender de como você está posicionado, é o que você vai fazer naquele dia, mediante aquele contexto. Tá? Se os grandes players, né, grandes instituições têm essa visão sobre esses dados e precisam entender esses dados, então nós que somos e que dizemos que somos profissionais do mercado, eu também preciso estar de olho nesses dados, porque assim eu tenho um direcionamento melhor e consigo ter mais aproveitamento nas minhas operações. Então, e é isso aí, pessoal. Hoje nós falamos sobre o payroll. Acredito que vocês entenderam melhor, entenderam um pouco para quem não conhecia referente a esses dados. E é muito importante que a gente esteja de olho nos indicadores, que é eles que vão dar um direcionamento ali para o mercado. Espero também que vocês aproveitem cada vez mais aí os outros vídeos que virão. São muita coisa. Cada semana a gente vai estar colocando um vídeo para essa série, a um indicador, para que você consiga entender melhor, tá certo? Então, forte abraço a todos e deixe seu comentário aqui embaixo. Na descrição tá aí, nós temos lá a página do Instagram também, fazemos lives, enfim, para que você consiga entender melhor, principalmente referente ao mercado financeiro, não só sobre operações, mas sim o seu emocional, entender quem é você dentro do mercado financeiro, porque é uma profissão. A maioria das pessoas acham que é só um clicar, e não é. Na verdade, você precisa estudar e estar muito consciente sobre o que você está fazendo, tá certo? Forte abraço a todos, tenham todos aí uma excelente semana e vamos aproveitar bastante porque tem muita coisa para acontecer, principalmente por ser um ano eleitoral. A volatilidade no mercado ela se torna muito grande e a gente vai falar sobre isso em outros vídeos. Valeu!